A instalação das UPPs provocou uma retração da atividade econômica nas comunidades. Para estimular o desenvolvimento local, a Agência de Fomento do Estado, AGRIO, tem um projeto de apoio à produção, ao comércio e serviços. Esse programa é o Microcrédito Produtivo Orientado. Mas quem são os empreendedores dessas comunidades? A gente vai conversar sobre isso no Rio em Foco, que começa agora. O programa de microcrédito da AGRIO foi criado para ajudar microempreendedores de áreas já pacificadas ou em fase de pacificação. E a expectativa é que ultrapasse a casa dos 7.000 contratos esse ano. Para conversar sobre esses empreendedores e investimentos, estão aqui no estúdio Elber Venâncio, superintendente de microcrédito da AGRIO, e Manuel Tedim, diretor do Instituto de Estudos e Trabalho e Sociedade, o IETS. O Observatório das Micro e Pequenas Empresas, que é um trabalho que o IETS faz junto com o SEBRAE, fez um perfil desses empreendedores das áreas pacificadas, com PPs. Qual o perfil desses empreendedores? Ele difere muito dos empreendedores das áreas não pacificadas? Na verdade, Geisa, os empreendedores são característicos de áreas populares, quer dizer, sejam de favelas ou sejam de áreas populares no asfalto, como dizem. Os da UPP não são diferentes dos demais e se você controlar e fizer uma análise cuidadosa, na verdade, as características, o retorno, a renda, o tipo de negócio dos empreendedores de favela, na verdade, são muito parecidos com empreendedores que têm a mesma característica, mas que não vivem em favela. Então, claro que cada território no Rio de Janeiro é diferente, tem características locais que são importantes e fundamentais para entendê-los, inclusive para conseguir fazer uma concessão de crédito adequada, mas nas características gerais eles são muito semelhantes, a depender evidentemente da escolaridade, da renda, mas na média, controladas essas características, eles são bastante parecidos. Obviamente, mais uma vez, com as identidades locais distintas e muito importantes para a sua relação e para o desenvolvimento do seu negócio. E que características prioritárias são essas encontradas nesse empreendedor? Na verdade, de uma maneira geral, o empreendedor popular no Brasil, pela história, pelo acúmulo das políticas públicas, ainda é um empreendedor de muito baixa escolaridade, com renda bastante inferior do que a média da renda das áreas não populares. Eles tipicamente são informais e têm dificuldade para se formalizarem e têm muito pouco acesso a serviços e produtos de desenvolvimento. Nesse sentido, o microcrédito é um elemento fundamental para o seu desenvolvimento. Então, o microcrédito é uma demanda dessas áreas? Na verdade, o IETS fez uma pesquisa com microempreendedores de áreas com o PP em 2012 e certamente acesso a crédito ou a produtos financeiros foi a maior demanda dos empreendedores entrevistados. E como é esse produto que foi pensado para os empreendedores de áreas das UPPs? Através do Fundo Estadual foram constituídos recursos. O conceito da operação é do microcrédito produtivo orientado. O financiamento é feito exclusivamente vinculado ao empreendimento produtivo, com foco na geração de trabalho e renda. E a concessão do crédito, o estudo e o atendimento é feito no local onde ocorre o empreendimento. O Manuel Tedim estava falando da dificuldade de acesso a serviço. Então esse é um serviço que precisa ir até o empreendedor, que ele naturalmente teria muita dificuldade se ele precisasse sair do seu empreendimento, que normalmente necessita da presença dele para estar acontecendo, e se dirigir a uma agência bancária normal para buscar esse serviço. Então, através de uma empresa prestadora de serviço, contratada por um processo licitatório, foram contratados e treinados, capacitados, capacitadores de crédito, que são moradores, normalmente, da própria comunidade, que já conhecem o ambiente, já transitam livremente no ambiente, que eles fazem a divulgação, recebem os interessados, fazem toda a orientação, recebimento de documentos, inserem os dados no sistema, nós recebemos as propostas de crédito no sistema da AGRIO, fazemos um estudo, negociamos com o capacitador,
muitas vezes direto com o cliente e levando em consideração a capacidade de pagamento do empreendedor e a necessidade do projeto de forma orientada, buscando a sustentabilidade no longo prazo, nós fazemos a definição de valor e prazo. Qual o valor desse crédito? O intervalo de crédito vai de 300 a 15 mil e o prazo pode ser de até 24 meses, podendo ser incluído nesse prazo um prazo de até 3 meses de carência, se houver necessidade comprovada, fundamentada no projeto apresentado. E como tem ocorrido, assim, qual é a receptividade dos empreendedores? Olha, a receptividade está muito boa. No início, até temos algumas declarações, inclusive, de pessoas que não acreditavam que esse tipo de operação era possível, né? Clientes que no primeiro contato achavam que a taxa de juros, que é de 3%, era uma taxa mensal. Não, mas isso já tem no banco. Não, mas é 3% ao ano. E a forma de atendimento, de serem atendidos no próprio local do empreendimento, principalmente, especialmente o interesse da instituição pelo negócio, quando a gente discute para que vai ser utilizado o dinheiro, qual é o projeto, e quando nós nos permitimos a negociar com esse cliente e, de certa forma, também levar uma orientação, isso tem sido muito valorizado. O microcrédito pode ser uma porta de entrada para a formalização, que é o grande questionamento e o grande problema hoje do empreendedor no Brasil? Claro que sim. O microcrédito, quando ele funciona bem e com melhor for a análise de crédito, mais bem concedido o crédito no prazo e no valor, ele pode, de fato, ser uma abertura. Porque o microcrédito vai fazer com que esse empreendimento cresça. Se ele for bem concedido, a tendência é o negócio prosperar. Com o crescimento do negócio, há uma tendência natural à formalização. Não é porque o empreendedor quer pagar imposto. Ninguém quer pagar imposto, apesar de ser absolutamente necessário pagar imposto. Mas porque as relações de negócio se restringem se ele não for formal. Então, o microcrédito é, de fato, um instrumento que levará ou poderá levar ou tende a levar à formalização dos empreendimentos. O que nós observamos nas comunidades onde nós estamos atuando é que, num primeiro momento, o empreendimento ele é aberto, ele é lançado mais como uma complementação de renda ou para cobrir um espaço de uma renda que perdeu. A pessoa ficou desempregada e abriu um pequeno negócio. Tá, uma parcela muito significativa desses empreendedores não tem, no primeiro momento, uma ambição muito grande de ir com o seu negócio. Ele nem se imagina capaz. E no momento que nós chegamos com o microcrédito e com uma orientação, e ele percebe vizinhos e pessoas da sua localidade ao usufruírem desse apoio financeiro, melhorando, investindo, crescendo, então ele se abre para outras possibilidades de crescimento, ele começa a sonhar mais e com isso então se eleva o potencial dele de recurso, de ganho financeiro e ele então começa a sentir uma valorização, uma possibilidade, é consequência natural, eu diria, a formalização vem como consequência natural de um processo de crescimento e de melhoria do negócio. Nós temos assistido alguns empreendedores mudarem efetivamente de patamar a partir dessa primeira concessão de crédito. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.